Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos ver agora o nosso terceiro operador do cálculo vetorial, o rotacional. Antes de falar sobre o rotacional, nós temos que falar sobre integral de linha de um campo vetorial. Então, vamos falar sobre isso através de um exemplo. Calcular o trabalho WAB exercido pela força F, representada aqui através de um campo vetorial, linhas de campo, para deslocar o corpo ao longo do caminho que vai de A até B, certo? Então, calcular o trabalho de uma força. Como que se faz isso? Bem, se fosse uma força constante ao longo do caminho, seria bem mais simples. Se a força é variável ao longo do caminho e ainda pode ter um ângulo variável, o ângulo que a força faz com o elemento infinitesimal do caminho, dl, eu tenho que fazer esse produto escalar, e esse produto escalar num segmento infinitesimal dá um infinitésimo de trabalho, que é o produto escalar de força pelo dl, percurso infinitesimal. Então, o produto escalar é o módulo de um vetor vezes o módulo do outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Se eu quero o trabalho total, eu tenho que somar esses infinitésimos de trabalho ao longo de todo o caminho. Então, o trabalho é a integral de A até B, desde o ponto A até o ponto B, de dW. Portanto, para calcular o trabalho exercido pela força, pelo campo vetorial, eu tenho que fazer a integral de linha de FdL. Isso é, então, a integral de linha da força ao longo do percurso, ao longo do caminho AB, certo? Se eu estiver no plano XY, então eu tenho aqui Y e X, tenho dois pontos A e B e um caminho representado aqui com a linha vermelha. E tem aqui um elemento infinitesimal de deslocamento dl. Esse dl no plano tem duas componentes, componente horizontal dx, componente horizontal dy, e a minha força tem também duas componentes, certo? Aqui eu tenho uma representação da força em nuvem de vetores, então se eu quiser calcular o trabalho que esse campo vetorial faz para levar o corpo do ponto A até o B, eu tenho que calcular a integral de linha, tá certo? Então aqui está a integral de linha de A até B, é o produto escalar da força por dl. Como a força tem duas componentes e o dl tem duas componentes, quando eu faço o produto escalar, eu multiplico as componentes correspondentes. Então, fx dx, fy dy. Aqui está, certo? Bom, e se eu quisesse fazer a integral de linha no sentido oposto? Nesse caso aqui, ó, claramente para ir do ponto A até o ponto B, as setinhas mostram que esse campo vetorial está ajudando, certo? Então, ele vai dar uma integral de linha positiva. Por outro lado, se eu quiser ir do ponto B até o ponto A, com o mesmo campo vetorial, esse campo vetorial F vai fazer um trabalho negativo, pois o ângulo entre F e dl vai ser um ângulo com cosseno negativo. Portanto, aqui para fazer, eu teria que fazer um agente externo teria que realizar um trabalho positivo para compensar o trabalho negativo da força representada pelo campo vetorial F. Portanto, no sentido oposto, a integral de linha de A até B de FdL é o oposto da integral de B até A. Então, trocando o sentido da integral de linha, eu troco o sinal. Isso é óbvio, pois, por conta do produto escalar, o sinal do cosseno se inverteu. Tá certo? Vamos ilustrar através de um exemplo. Então, calcular a integral de linha do campo vetorial f de xy com duas componentes, componente x, componente y, ao longo da curva y igual a x. Aqui está essa curva y igual a x, é uma reta com inclinação unitária, né? Para ir desde o ponto 0, essa integral de linha desde o ponto A, aqui, coordenadas 0, 0, até o ponto B, com coordenadas 1, 1, certo? Bom, ao longo do percurso do caminho considerado, y é igual a x. Então, em qualquer ponto ao longo do caminho, y é igual a x. Consequentemente, dy igual a dx ao longo do caminho, certo? E eu tenho que a componente horizontal é 3xy, 3xy, mas y é igual a x, então é 3x vezes x, 3x ao quadrado.
A componente y é x mais y, em que y também é igual a x ainda, né? Então, vale 2x, sempre ao longo do caminho considerado, certo? Portanto, a integral de linha do campo vetorial desde o ponto A até o ponto B, certo? Eu vou avaliar dessa maneira, onde eu tenho tudo aqui, ó. F de x é 3x ao quadrado, f de y é 2x e dy é igual a dx. Substituindo, eu tenho então uma equação em termos, uma integral, unicamente em termos da variável x. Então eu somo aqui, quanto que é a integral de 3x ao quadrado mais 2x? Então é 3 que multiplica x ao cubo sobre 3, né? Então é x ao cubo. Isso é a primitiva de 3x ao quadrado, e 2x, a primitiva é x ao quadrado, a antiderivada. Aqui está, integral básica, tá? Integral definida, e o meu x varia desde x igual a 0 até x igual a 1. Eu vou do ponto A até o ponto B, então substituindo 1 aqui, eu tenho 1 mais 1, substitui 0 dá 0, eu tenho uma integral de linha igual a 2. Então, esse campo vetorial F realiza, se fosse trabalho de uma força, né, realizaria um trabalho positivo. Então, quando a integral de linha é positiva, significa dizer que o campo está ajudando. Imaginem que esse trajeto aqui, ó, eu vou remar e essas setinhas indicam o fluxo de água de um rio. Então, eu não preciso nem remar, né? Porque o próprio rio vai me conduzir sozinho, vai me empurrar até o ponto B. Ele vai realizar um trabalho positivo sobre mim. A integral de linha é positiva, certo? Eu vou resolver o mesmo exercício, mantendo o mesmo campo vetorial, os mesmos pontos de início e de fim, mas eu vou alterar o caminho, o percurso, tá? Agora, no exemplo 2, o caminho não é mais y igual a x, é esse segmento de parábola y igual a x ao quadrado, certo? O que vai acontecer nesse caso? Bom, ao longo do caminho do percurso, eu tenho que y igual a x ao quadrado. Consequentemente, ao longo desse percurso do caminho, dy, deriva aqui, né, é 2x dx, certo? Também, 3x vezes y é igual a 3x vezes y, que vale y igual a x quadrado, então dá 3x ao cubo. E essa componente aqui do campo vetorial, x mais y é x mais y, em que y é x ao quadrado. Então, mais uma vez, eu vou ter uma integral única em termos da variável x, certo? Então, é só substituir direto aqui, f de x eu tenho, f de y eu tenho, dx é o próprio dx, dy é 2x dx. Então, substituindo, aqui está, isso é uma integral única em termos de x, e o meu x varia desde o ponto A, x igual a 0, até o ponto B, x igual a b, x igual a 1, certo? Então, resolvendo essa integral, então a primitiva de 5x ao cubo é 5x à quarta sobre 4, a primitiva ou antiderivada de 2x ao quadrado é 2x ao cubo sobre 3, isso para x de 0 até 1, só substituição dos valores, e eu obtenho uma integral de linha igual a 23 sobre 12. Ainda é um valor positivo, porque se eu estivesse num barquinho aqui ao longo desse percurso, esse fluxo aqui indicado pelas setinhas verdes estaria me ajudando, está me empurrando para o lado certo. No exemplo anterior, o resultado tinha sido 2. Eu alterei somente o percurso, antes era y igual a x, agora y igual a x quadrado, e o valor da integral de linha se alterou. Eu não mudei o ponto inicial, nem o ponto final do percurso. Então, como conclusão, de maneira geral, a integral de linha depende do caminho escolhido. Existe algum tipo de campo em que a integral não depende? Existe. São os campos conservativos, mas eles são mais uma exceção do que uma regra. Eu vou falar sobre eles ainda nesse minicurso, tá certo? Bom, e se eu estiver no espaço 3D, no espaço x, y, z? Então, o meu campo vetorial tem 3 componentes e o meu vetor de deslocamento também tem 3 componentes. Nesse caso, o produto escalar, então, é fx dx, fy dy, fz dz. Nesse caso, é muito mais simples fazer a integração usando equações paramétricas da curva, do caminho, tá?
de maneira que a integral fique toda em função do parâmetro t, esse parâmetro. Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos daqui a pouco. Então aqui, por exemplo, ó, só para ilustrar o que é parametrização de uma curva no espaço tridimensional. Claro que eu tenho parametrização também no plano XY. Então aqui ó, eu tenho uma hélice com 3 voltas completas. Essa hélice tem raio igual a 1 e ela tem uma altura que vai desde z igual a 0 até z igual a 20. Então eu tenho diferentes conjuntos de equações paramétricas, um possível conjunto de equações paramétricas que descreve esse caminho aqui nesse sentido que está indicado, a integral de linha depende do sentido, está dado aqui, ó. X e y corresponde aqui à equação paramétrica de uma circunferência de raio unitário, cosseno e seno, e a variável z ela está variando desde 0 até 20. E o meu t, o meu parâmetro, varia desde 0 até 6π. Por que 6π? Cada 2π corresponde a uma volta completa. Aqui eu tenho uma volta, outra volta, 3 voltas. Para que eu tenha 3 voltas completas, o meu parâmetro, que corresponde ao ângulo aqui, ele varia desde 0 até 6π. E variando de 0 até 6π, o meu z varia desde 0 até 20. Então isso permite descrever corretamente esta hélice, certo? Para t igual a 0, eu parto desse ponto aqui, ó. T igual a 0, cosseno de 0 vale 1, y seno de 0 vale 0, então eu estou nesse ponto. À medida que o parâmetro t vai variando desde 0 até 6π, eu vou descrevendo essa curva até chegar no ponto final em que t vale 6π, certo? Bom, aqui eu preciso, para fazer essa integração, eu preciso do dx. Ora, como eu tenho x, basta derivar. Então, qual é a derivada do cosseno? Menos seno de t dt. Qual é a derivada do seno de t? Cosseno de t dt. Certo? Então, aqui, e a derivada de t, de z, desculpem, tá? Precisa da derivada de z, é uma constante, então é 20 6π dt. Está aqui. Então, substituindo essas 6 equações que eu acabei de deduzir aqui nessa equação de cima, eu vou ter uma integral em termos unicamente do parâmetro t, que vai variar desde t igual a 0 até t igual a 6π, certo? Daqui a pouco eu vou ilustrar um exemplo. Então, e se eu tiver um caminho fechado? Tá? No caminho fechado, o ponto de partida coincide com o ponto de chegada, como está representado aqui. Então, eu parto do ponto A, tá? Aqui vou no sentido horário, por sentido da setinha. Estou indo por aqui, 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 aqui e cheguei de volta no mesmo ponto. Tá? C é o caminho ou percurso. Tá? Integral de linha num caminho fechado é chamada circulação ou circuitação do vetor. Tá? Então aqui a representação tem esse círculo para dizer que é uma integral de linha no percurso fechado. É uma circulação. Então vamos ver um exemplo. No plano 2D, porque é mais fácil aqui no plano XY. Calcular a circulação do campo vetorial f de xy, yi menos xj, está indicado aqui através de nuvens de vetores, esse campo vetorial com setinhas azuis. E o percurso, o caminho, é a elipse dada por esta equação, descrita por esta equação, no sentido anti-horário. Então eu vou circular no sentido anti-horário. Tá? O que eu já observo aqui? Eu observo que o campo vetorial tenderia a me fazer girar no sentido horário. Como eu vou fazer a circulação no sentido oposto, essa circulação vai resultar num valor negativo, porque dl está para uma direção e o f está para outra direção. Então, o cosseno desse ângulo aqui é um cosseno que tem um valor negativo. Então, intuitivamente, eu já espero que o resultado vai ser negativo. Bom, eu vou descrever a elipse através de suas funções paramétricas, né? Um possível conjunto de equações paramétricas da elipse está dado aqui. Então, essa elipse, ela tem uma largura aqui no eixo horizontal, uma largura igual a 4, ela tem uma altura aqui igual a 9, certo? E se eu utilizar essas equações paramétricas, eu consigo descrever corretamente essa elipse com o caminho no sentido anti-horário. Por exemplo, aqui, ó, para t igual a 0,
eu tenho que x vale 2 e y vale 0, certo? Então, eu parti desse ponto. À medida que o t vai variando, vai crescendo, vai variando de 0 até 2π, por que 2π? Porque eu tenho uma única volta, então uma única volta é 2π. O meu t vai passando, os valores de x e y vão variando e o pontinho aqui com as coordenadas x e y vai se deslocando em função do parâmetro t. Quando t atingir o valor 2π, eu voltei para a posição original e dei a volta completa, certo? Então aqui estão as equações paramétricas. Eu vou precisar das derivadas. Derivada de x é 2 vezes cosseno derivado, né? Então dá menos 2 seno de t dt. Derivada de y é a derivada dessa função, então dá 3 cosseno de t dt. Nesse caso aqui não tem z, já que eu estou apenas no plano, mas a ideia é rigorosamente a mesma. Tá? Então aqui está a expressão para a integral de linha. Eu vou simplesmente substituir tudo que tem aqui e vou escrever tudo em função de t. f de x, 2 cosseno de t. dx, menos 2 seno de t dt. Para o outro também, eu vou ter aqui, bom, aqui eu tenho o que é f de x. f de x vale y, está aqui, ó. f de x vale y. Então, onde estiver f de x, aqui, eu vou colocar y, ou seja, eu vou colocar 3 seno de t. Onde tiver f de y é menos x. Eu vou colocar menos 2 cosseno de t. E as derivadas correspondentes, certo? Aqui está. Bom, então substituindo, aqui vai ficar fácil porque eu tenho 6 seno, aqui ó, multiplicando, seno vezes seno é seno ao quadrado, com 6, cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado, vezes 6. Se eu colocar o 6 em evidência, o menos 6, eu vou ter seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1, então é bem fácil. E o menos 6 é uma constante, ele vai para fora da integral. Então ficou apenas a integral de dt desde 0 até 2π. Isso daqui resulta, essa integral resulta em 2π, vezes o menos 6, eu tenho a integral menos 12π. Como eu tinha dito, como eu estou remando contra o campo aqui, né, eu teria que remar, o trabalho que o campo, as setinhas em azuis, o campo vetorial faz, é um trabalho negativo, como eu tinha dito anteriormente. Tá bom? Na próxima aula, então, eu vou falar um pouco mais sobre integral de linha, circulação e a gente vai começar para introduzir o conceito do operador rotacional. Tá bom, pessoal? Até lá então!